A paz do Senhor a todos mais uma vez. Agora eu quero fazer um pequeno comentário aqui na Palavra de Deus a respeito de um assunto muito polêmico em nossos dias. Um assunto que na realidade, quando a gente se depara com ele, a gente fica impactado, né? A gente sente até temor em querer ouvir, mas na realidade, irmãos, tudo que for verdade, a gente tem que correr atrás. Especialmente quando se está falando da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. O assunto que eu quero explicar um pouco, falar um pouco, é sobre a Trindade. A doutrina da Trindade, o dogma da Trindade, algo que já vem sendo ensinado por séculos e que a maioria do mundo religioso hoje, né, ensina como sendo uma grande verdade. A Trindade é explicada da seguinte maneira. Os que ensinam a Trindade dizem que Deus, o Pai, ele subsiste em 3 pessoas. Ou seja, eles dizem que é um único Deus, mas que ao mesmo tempo esse único Deus, ele se torna em 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que essa Trindade é formada por 3 pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo são apenas um Deus. Vamos, antes de eu fazer a explicação, eu quero ler aqui na Bíblia com vocês, Romanos capítulo 3, o versículo 30. Será que Deus ele é 3? O que é que a Bíblia nos diz? Será que existe um Deus em 3 pessoas, 3 pessoas em um Deus? Então vamos ver aqui o que diz Romanos capítulo 3, o versículo 30. Olha o que a palavra ensina. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Visto que Deus é um só. Amém? Eu quero que você confira aí na sua Bíblia. Então a palavra de Deus não está dizendo que ele é 3, ou Deus é 3. Não. Visto que Deus é um só. Como todas as Escrituras ensinam assim. O ensinamento da Trindade diz que Deus é 3. É um Deus que subsiste, que se divide em 3 pessoas. Então, Tiago capítulo 2, quero que você acompanhe comigo também em sua Bíblia. O versículo 19 está fazendo uma pergunta a mim e a você. O livro de Tiago pergunta o seguinte: crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Crês tu que Deus é um só? Vamos entender, meus queridos, a pergunta que Tiago faz. Ele não está perguntando, crês tu que Deus é trino? Não. Crês tu que Deus é um só? Ele não é 3? E qual é a resposta? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Amém, irmãos? Fazes bem. Então, se você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me ouvindo agora, crê que Deus é um só, você faz bem. Porque essa é a verdade. Então, vamos fazer uma pequena explicação agora sobre a questão da Trindade. Como foi que a Trindade, o dogma da Trindade, veio agora penetrar nas religiões cristãs, assim ditas, né? Biblicamente falando, como a gente já viu no primeiro estudo, a Bíblia sempre ensina a existência de um único Deus. E não um Deus trino, mas de um único Deus. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento ensina a mesma coisa. Tanto os profetas ensinaram, como o Messias, o Filho de Deus, ensinou, e foi também o ensinamento dos apóstolos. Então, quando a igreja, que se dizia, que se chama por muitos, a igreja primitiva, ali por volta do 4º século, ela se uniu com Roma, através de uma aliança feita com o imperador Constantino. A igreja, ela começou a se envolver, infelizmente, com o paganismo. A igreja, com medo da perseguição que já vinha sofrendo há tanto tempo,
os líderes se reuniram e se uniram com Constantino. Lá em Roma existia sim uma trindade, a qual eles adoravam. E com o passar do tempo, as influências da religião pagã de Roma começaram a penetrar dentro da igreja. Mas o ensinamento da Trindade não foi aceito assim em primeira instância, não. Passaram-se séculos de lutas dentro da igreja romana, da igreja católica romana. Houve séculos, por vários concílios eles discutiam esse assunto, até que um dia eles conseguiram chegar a um acordo. E como foi que eles chegaram a um acordo? É o seguinte: entre os bispos que existiam na igreja, líderes da igreja e também do império, havia discórdias. Uns acreditavam que Deus era único, que Deus era um só. Outros acreditavam que o Espírito Santo também era um Deus. E agora eles sempre batalhavam para poder chegar a um acordo. Esse acordo veio se tornar possível, não é, por vários concílios de tentativas, quando eles decidiram o seguinte: vamos fazer o seguinte, existe um único Deus, não é? É. Mas é um Deus que é três, é um Deus que é trino. O Filho e o Espírito Santo também fazem parte da divindade. Então o Deus é um Deus triuno, é um Deus que é trino. E assim, irmãos, se acalmou os ânimos, né? A batalha que existia dentro da igreja, porque uns entendiam de um jeito, outros entendiam de outro, acabou sendo aceito de forma unânime pela igreja. Por quê? Porque eles passaram a fazer uma nova explicação a respeito de Deus. Não, Deus é um, mas é um Deus trino. Ele subsiste em três formas, em três pessoas. Infelizmente, essa doutrina, não é? Quando os reformadores começaram a fazer a reforma na igreja e saíram de lá, trouxeram a doutrina com eles, né? Trouxeram a doutrina da Trindade com eles, porque já estava gravado em suas mentes. Mas não é isso que a Bíblia diz. Será que Deus é um Deus trino? Um Deus que é três, que subsiste em três pessoas? Não. A palavra de Deus, como nós lemos no começo, quero repetir aqui o livro, né? O capítulo e versículo para você, Romanos capítulo 3, o versículo 30, diz: visto que Deus é um só, ou seja, tirando toda dúvida de que Deus seja um Deus trino, visto que Deus é um só. E Tiago faz a pergunta a você e a mim: crês tu que Deus é um só? Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também, que Deus abençoe a todos que estão buscando a verdade. Eu não quero aqui ferir sentimentos de ninguém em assuntos religiosos. Na realidade é um tema, como eu já disse no começo, bastante polêmico, mas que nós temos o desejo de chegar a uma unidade de fé, de voltarmos realmente àquilo que a palavra de Deus ensina, e não cairmos, né, nas malhas do inimigo com a mentira. Satanás, ele é o pai da mentira, e a mentira não deve acompanhar nenhum de nós. Então fiquem com Deus, um abraço que eu deixo para todos vocês, amém.